Fala pessoal, tudo tranquilo por aí? Voltamos! E agora, semana 3, volume 4. Hoje nós vamos estudar ácidos nucleicos. Moçada, vou fazer uma aula teórica e colocar na playlist de biologia, beleza? Vai ser melhor assim. Vou fazer um resumo rápido, algumas coisas imprescindíveis, mas não deixem de assistir a aula na playlist de biologia, por favor. E da mesma forma eu falo, não deixe de nos seguir no Instagram. Por favor, porque é para o seu bem. Faz lá, essa semana nós vamos ter lá mais 2 quiz. Nós vamos anunciar as lives que começam já, lives teóricas, aulas teóricas, para introduzir literalmente nosso pré-ENEM. Show de bola? Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. O nosso resumo teórico dessa semana é sobre, obviamente, os ácidos nucleicos, né? Que isso, Charles? Estou falando do material genético, DNA e o RNA. Mas olha, antes de começar, olha para essas células. Essas células que já são amiguinhas suas, já está bem aclimatado com elas, né? Bem acostumado. Você está vendo uma célula procariótica que está sendo representada por uma bactéria, que tem um cromossomo. Esse cromossomo é feito de DNA. Assim como a célula eucariótica também, lá no núcleo, ela tem um material genético, que é o seu DNA. O DNA dessa célula eucariótica e o DNA dessa célula procariótica comandam a síntese de RNA, que é o outro material genético, beleza? Mas essas são moléculas que são feitas de unidades. Então, para eu fazer o DNA e o RNA, Charles, o que eu preciso? Então, olha aí. Aí estão os dois. Eu vou mostrando para você aqui, ó. Tá escrito, mas olha o DNA. São duas cadeias, olha. Duas cadeias. A gente fala que elas são anticomplementares e paralelas. Eu vou te mostrar isso na aula teórica. Então observa comigo, são duas cadeias. Essas duas cadeias aqui são feitas de nucleotídeos. Esses nucleotídeos têm bases nitrogenadas, já estão expostas aqui, ó, citosina, guanina, adenina e timina. ACTG. Adenina, aliás, vamos na ordem. Citosina, guanina, adenina e timina. CGAT. Mesma ordem colocada. Tá vendo? São duas cadeias. E o RNA, Charles? Olha o RNA do outro lado. O RNA é só uma cadeia. A gente fala que o RNA é fita simples e o DNA é fita dupla. Agora, o RNA também é feito de nucleotídeos. Só que os nucleotídeos deles têm outras bases nitrogenadas. Aliás, uma diferente. Citosina, guanina, adenina e uracila. O RNA nunca tem a timina. Ele tem a uracila no lugar da timina. O DNA tem a timina, nunca a uracila. Então você já sabe a estrutura da molécula, beleza? Agora olha aí, se você quiser montar um DNA, se você quiser montar um RNA, você precisa ter nucleotídeos. Se você encaixar vários desses nucleotídeos de DNA, de RNA aqui, ó, que eu estou mostrando, você vai formar um RNA. Se você tiver vários nucleotídeos de DNA, você monta, obviamente, um DNA. Como é um nucleotídeo, Charles? O nucleotídeo é um fosfato, que vocês estão vendo em azulzinho, uma pentose, que é um monossacarídeo, um carboidrato de 5 carbonos, e uma base nitrogenada. A base nitrogenada, que é a adenina, uracila, citosina e guanina, sendo o RNA. E se for o DNA, olha, fosfato, a pentose, 5 carbonos também, um açúcar de 5 carbonos, mas é a desoxirribose. A base nitrogenada vai ser adenina, timina, citosina ou guanina. Ó, observem, aqui tem uracila, no RNA, e no DNA eu tenho a timina. Então muda a estrutura do nucleotídeo. Para você fazer um DNA é uma, para você fazer um RNA é outra. Perfeito, gente? Galera, depois da gente saber essas, digamos, características, a gente pode montar uma tabela comparativa entre os dois ácidos nucleicos. Olha aí, o DNA tem adenina, timina, citosina e guanina. Já o RNA tem adenina, uracila, citosina e guanina. São diferenças bem interessantes já. Eu já de novo falo. O DNA tem a timina, o RNA tem a uracila. A pentose, ou seja, o carboidrato do DNA. O carboidrato do DNA é a desoxirribose. E o carboidrato do RNA, Charles? O carboidrato do RNA é a ribose. Beleza? Já o DNA é composto de duas cadeias. Molécula em fita dupla que a gente fala, duas fitas. Já o RNA, fita simples geralmente.
Beleza? E tem uma outra coisa que é muito relativa à química orgânica, mas que vai ser apreciado no exercício desse que vocês vão fazer comigo hoje. Então, olha só. Olha para a estrutura das bases nitrogenadas. Aí você está vendo adenina e guanina com 2 anéis. Elas são bases púricas, ok? São as purinas. 2 anéis cíclicos, a definição que eu coloquei. Já a citosina, timina e uracila são bases que possuem apenas um anel cíclico em sua estrutura. Então isso cria 2 grupos, essa cria uma divisão, bases púricas e pirimídicas. As púricas ou purinas, adenina e guanina. As outras são as pirimídicas porque possuem apenas um anel cíclico cada uma delas. Show de bola? Seguros? Então podemos ir. São exemplos de ácidos nucleicos, material genético. É bom falar também. O material genético dos seres vivos é o DNA. Em vírus é encontrado o RNA algumas vezes. Beleza? Tipo, o SARS-CoV-2 que causa Covid é um vírus de RNA. Mas há todo, digamos, uma forma de pensar que leva alguns virologistas a falar que eles são vivos, porque reproduzem, têm material genético, e outros dizem que não são vivos porque são acelulares. Tá beleza? É meio que uma questão de posicionamento, sim, por mais que alguém diga que não, porque ciência é construída de refutação. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu, por exemplo, como biólogo, Charles, se você pergunta, Charles, como você diria? O vírus é ser vivo? Sim. E possui algum deles RNA. Beleza? Moçada, facinha, né? Acertou aí? Vai corrigindo seu pet, hein? Pelo amor de Deus, façam sempre antes. Então, DNA e RNA são os ácidos nucleicos. Segunda, os ácidos nucleicos são formados por monômeros, chamados de... O que é um monômero, Charles? É unidade. Monômero é unidade. Quando você tem um polímero, é porque você juntou vários monômeros. O polímero é o DNA, ou o polímero é o RNA. Qual o monômero que você usou para fazê-los? Acertou fácil, né? Olha aí. Com certeza? Maravilha. Letra C. Nucleotídeos. Vamos a 3. Os nucleotídeos são monômeros que formam os ácidos nucleicos. Análise alternativas abaixo marca aquela que cita os componentes básicos de um nucleotídeo. Eu não tenho nem muito o que falar porque a gente já repetiu isso algumas vezes. Você quer montar um nucleotídeo, o que você precisa? Você precisa de 3 partes. Quais são elas? Tá aí, ó. Uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Tranquilo, né? Vamos a 4. Os ácidos nucleicos são macromoléculas que compõem o material genético de todos os seres vivos. Sobre os ácidos nucleicos, assinale o correto. Nós vamos fazer toda. Nós vamos fazer toda. Mas primeiro, deixa eu colocar isso aqui embaixo. Então vamos lá. O DNA é replicado por meio de um processo denominado transcrição gênica. Replicação ou duplicação é quando o DNA promove uma cópia de si mesmo. Não é o que nós temos nesse caso. Ok? O que ele diz é que o DNA, por meio de um processo denominado transcrição gênica, ele se multiplica. Não, olha para o esquema. Vou mostrar para você por meio da minha seta, tá vendo? Quando o DNA produz um RNA, seja ele qual for, o processo se chama transcrição. Então a letra A está errada. Perfeito? Letra B. O RNA mensageiro é sintetizado a partir do RNA transportador. Não. Os RNAs são produzidos a partir do DNA, no processo chamado de transcrição. Seja ele qual RNA for. Pode ser o RNA transportador, o RNA mensageiro, o RNA ribossômico, um RNA de interferência, porque existem tipos de RNA, tá, pessoal? Mas todos, quando são produzidos a partir do DNA, nesse processo aí. Bacana? Vou pular a C e vou a D. Porque eu não gosto de C. C é Charles, não gosto. Beleza? Só por questão de escolhas. Os vírus são seres unicelulares. E seus ácidos nucleicos são muito importantes para estudos microbiológicos. Você achou que eu estava fazendo só teatrinho atrás? Era isso mesmo. Era para adiantar a letra D que eu falei tanto de vírus. Pessoal, vírus são seres unicelulares? Não, isso não é questionável. O vírus é feito de uma cápsula proteica que dentro dela tem um material genético, geralmente o DNA ou o RNA. Beleza? Então a resposta é a letra C. Quando você fala assim, Charles, uma cadeia polipeptídica, já tive dificuldades. Polipeptídeo é quando você tem aminoácidos unidos. De 4 para mais aminoácidos unidos. Alguns autores colocam de 3 a mais aminoácidos unidos. Pode ter 1000 aminoácidos unidos, você tem um polipeptídeo. 10 aminoácidos unidos é um polipeptídeo também.
O polipeptídeo ele vai virar uma proteína quando ele tiver uma função biológica. Ele tiver algum papel no organismo, ele é uma proteína. Beleza? Para você produzir a proteína, primeiro o DNA, ele transcreve, ele faz a transcrição de um RNA mensageiro. Por que mensageiro? Porque ele leva a informação para fazer aquela proteína. As partes do RNA mensageiro que vão ser traduzidas, ou são senhas para aminoácidos, chamam-se códons. Beleza? É meio que fora do padrão que estava sendo seguido da aula, mas essa é a nossa resposta. Tranquilos? Atividade 5. Sobre os ácidos nucleicos são feitas as seguintes afirmações. 1. São macromoléculas de elevada massa molecular que possuem ácido fosfórico, açúcares e bases purínicas e pirimidínicas em sua composição. Então, isso a gente viu. As bases púricas, adenina e guanina, têm 2 anéis cíclicos, e as pirimídicas, citosina, timina e uracila, um anel cíclico. Além disso, a gente viu que há o nucleotídeo com o fosfato mais a pentose, além, é óbvio, da base nitrogenada. Então, a primeira frase, verdadeira. Segunda, ocorre em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética e por sua tradução, que é expressa pela síntese proteica. Certinho. O material genético, ou os ácidos nucleicos, ocorrem em todas as células. Beleza. E o DNA diretamente produz ou transcreve um RNA, que depois vai ser encarregado de fazer uma proteína. Tá certa a frase. A terceira diz que encontram-se no núcleo dos procariotos e dispersos no endoplasma dos eucariotos. Achou que foi à toa? Aquela figura que vocês já estão acostumados com ela, de uma célula procariótica ou eucariótica? Ela não foi. Então você sabe que a frase 3 está errada, porque é uma inversão. Está invertendo tudo. Beleza? E a 4 diz que encontram-se normalmente organizados sob a forma de fita simples ou dupla. De acordo com a nossa tabelinha, o que a gente falou, o RNA fita simples e o DNA fita dupla. Show de bola? Isso nos dá a letra A de amor. 1, 2 e 4. Pessoal, com isso terminamos mais uma semana. Espero tê-los ajudado. Se inscrevam no nosso Instagram, nos sigam nas redes sociais, ativem as notificações e vamos para cima desse pet. Até mais, galera. Fiquem em paz.